Acabou de sair a última pesquisa do Datafolha falando do cenário eleitoral de 2022 e o Ciro Gomes se consolida na terceira posição. Nesse cenário, com o Ciro Gomes, ele se encontra atualmente com aproximadamente 9% das intenções de voto, muito distante dos outros candidatos tipicamente associados à terceira via, como João Dória, que é governador do estado de São Paulo, como Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, como Mandetta, que é ex-ministro da Saúde. Ou seja, ele está muito longe dos outros candidatos tipicamente associados à terceira via. E esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou analisar a parte do Ciro Gomes. Pensando nessa pesquisa do Datafolha, eu já soltei um vídeo falando sobre a questão do Dória, mas agora eu vou fazer o primeiro falando sobre o Ciro Gomes. Então, se você quer ver as outras análises do Ciro Gomes que eu vou fazer, não se esqueça de se inscrever no canal e assinar e ativar aí as notificações, beleza? Uma das partes mais interessantes que eu vi aqui nessa pesquisa foi a questão eleitoral de São Paulo. São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil e, além de tudo, é uma força muito forte contra o PT. A última vez que o PT ganhou aqui em São Paulo foi em 2002, que foi a primeira eleição do Lula. Desde 2006, o PT perde muito feio aqui em São Paulo, e cada vez mais feio, cada vez mais feio. Em 2018, o Bolsonaro ganhou de lavada aqui no estado de São Paulo, mas parece que as coisas estão mudando, e se está falando de São Paulo, pode mudar em outros estados do país também. Num potencial segundo turno, o Lula estaria com 49% das intenções de voto, o Bolsonaro com 34%. Perceba aqui que você tem uma diferença gigantesca de votos entre Lula e o Bolsonaro. No primeiro turno de 2018, no estado de São Paulo, se não me engano, o Bolsonaro recebeu mais de 50% dos votos já no primeiro turno. Eu não tenho certeza disso, mas foi muito mais do que 34%, isso eu tenho certeza. Se você for ver a comparação entre Lula e Dória, fica ainda pior, cara. É um negócio que não entra na minha cabeça, assim, como que as pessoas podem ter uma antipatia tão grande pelo Dória? Tudo bem, você não gostar do Dória faz sentido, tá? Beleza. Mas você gostar do Dória, gostar tão pouco do Dória a ponto dele tomar uma surra maior do que o próprio Bolsonaro, não entra na minha cabeça. É uma das coisas que não entram na minha cabeça. Quer dizer, eu até tenho algumas teorias porque isso acontece, mas sei lá, eu não acho muito inteligente isso. Então o Lula teria 46% das intenções de voto e o atual governador do estado de São Paulo, no estado de São Paulo, que é um estado tipicamente antipetista, tipicamente que vota com o PSDB, o PSDB administra esse estado há mais de 20 anos e mesmo assim teria 27%, tomaria uma sova do Lula. E agora o Lula contra o Ciro Gomes está equilibrado. Está bastante equilibrado, o Ciro Gomes estaria agora com 37%, quase que tecnicamente empatado com o Lula. Então, se a gente for fazer aqui a diferença de votos que o Lula tenha mais do que o outro candidato, aqui estaria com mais 15%, ou seja, o Lula estaria nadando de braçada em cima do Bolsonaro, aqui teria mais 19%, tomara que eu não tenha errado as contas, mais 19%, e aqui de apenas 5% essa diferença. Então o Ciro Gomes está se mostrando um cara muito forte em termos de candidatura da terceira via, e até aqui no estado de São Paulo, que tipicamente não seria um estado que eu apostaria que ele iria bem. Eu acho que ele está indo melhor do que se esperava. E se ele está indo bem aqui no estado de São Paulo e ele começar a ir bem, principalmente nos outros estados aqui do Sudeste e no Sul do país, eu acho que ele pode vir a fazer uma candidatura bastante forte, tá legal? Então, isso aqui era basicamente o que eu queria falar para vocês, que no estado de São Paulo, que é tipicamente tucano, que é tipicamente antipetista, o Lula já está ganhando muito de qualquer outro candidato, com exceção do Ciro Gomes. Eu acho isso aqui bastante curioso, tá legal? E algumas coisas também me chamam um pouco a atenção. Se você pega o Ciro Gomes e coloca ele como vice, alguém que tem um apelo popular maior em estados do centro-sul do país, principalmente aqui em São Paulo, como o Datena, essa chapa aqui ela pode vir a ser uma chapa interessante. Eu não acho que o Datena vai topar essa chapa, porque eu tenho minhas críticas ao Datena, eu acho que ele não gosta de incorrer em tanto risco assim, mas poderia ser uma chapa muito forte aqui, aqui no estado de São Paulo e no Brasil como um todo, tá legal? Então, eu acho que o estado de São Paulo é um dos estados que a gente tem que olhar com mais cuidado e
Depois do estado de São Paulo, eu vou querer com certeza ver o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, que são os estados mais interessantes do ponto de vista eleitoral do Brasil, na minha opinião. Então, como não tinha o dado desses 3 estados, eu peguei aqui a parte de São Paulo, que eu já acho que dá um feeling bem interessante do que a gente pode esperar de uma possível candidatura do Ciro Gomes e de como alguns candidatos não têm muito para onde crescer, como o João Dória. É uma pena, porque eu gosto do governo dele, eu acho ele um governador muito acima da média, mas eleitoralmente eu acho isso complicadíssimo, muito complicado ele conseguir se viabilizar numa eleição contra qualquer outro desses outros candidatos aqui. Então, eu acho que o resumo da ópera é que no Brasil hoje a gente tem 3 forças políticas. A mais forte delas eu acho que é o antibolsonarismo. Antibolsonarismo eu acho que é a principal força política do Brasil. A segunda força política, que eu acho que é tão forte quanto a terceira, que é o PT e o anti-PT. Eu acho que o antipetismo perdeu muita força, principalmente porque o governo Bolsonaro é tão vândalo que o PT está começando a parecer razoável. E eu acho que esse é um grande perigo que a gente incorre se, por inanição, a gente começar a enxergar o PT como o partido do centro democrático. Esse é o principal desafio da terceira via. O PT está jogando parado, ele está ficando de boca fechada, porque ele sabe que quanto mais eles deixam o Bolsonaro governar, mais eles ganham em termos de popularidade. O PT não quer o impeachment, o PT quer fazer o Bolsonaro sangrar até o final para, quem sabe, ganhar até no primeiro turno em 2022. Legal? Então, eu acho que essas forças aqui elas são muito fortes. São muito fortes, mas também tem outras e hoje o antibolsonarismo parece ser a principal força do Brasil. Então eu acho bem possível que, semelhante a outras eleições, como em 1989, a gente tenha 2 candidatos de oposição no segundo turno em 2022. E eu acho que o Lula ou o candidato do PT está garantido. Agora, qual que vai ser o outro candidato é difícil. E o Lula é versátil, o Lula é safo, ele vai conseguir brigar de igual para igual com qualquer outro candidato aqui e, na verdade, eu acho que ele tem até mais força do que os outros candidatos, porque o Lula está passando no imaginário popular das pessoas como um cara razoável. Por quê? Porque ele está quietinho, está na dele. O pessoal está esquecendo as barbaridades que ele já fez. Se ele ficar quietinho, ele pode explorar isso muito bem em 2022. A gente não pode deixar isso acontecer. Legal? Qualquer comentário, comentem aí embaixo. Se vocês querem que eu faça algum outro vídeo falando dessa última pesquisa do Datafolha, é só comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.